Jesus, para aqueles que vão assistir ou ver o vídeo no mesmo horário que nós estamos gravando, que é no período da tarde, uma boa tarde. Para aqueles que vão ver esse vídeo no período da manhã, bom dia. Para aqueles que vão ver no período da noite, boa noite. O evangelista João, no seu primeiro tratado, no seu evangelho, ele vai escrever no capítulo 1 e versículo de número 18, o seguinte texto: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quando nós falamos a respeito de Deus, nós vamos ter que compreender que Deus não é compreensível se Ele mesmo não quiser se apresentar. Então, quando olhamos para a teologia, nós temos que entender que a súmula de todas as teologias é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é o propósito da criação. Apresentar a Deus é o propósito da revelação. E também é o propósito de Cristo mostrar quem é Deus. Porque Deus é Espírito. Deus é eterno. E a eternidade não faz parte do tempo. Quem é eterno não nasceu. Quem é eterno não foi criado. Quem é eterno não envelhece, não é novo, não é velho. Quem é eterno simplesmente é eterno. O tempo existe para o homem, e o homem costuma dividir as coisas, como por exemplo, para o homem o tempo é milésimo, é centésimo, é segundo, é minuto, é hora, é dia, é semana, é mês, é ano, é década, é centenário, é milênio. Para Deus não, para Deus não se conta. Para Deus ou é dia ou é noite, ou é luz ou é trevas, ou é claridade ou escuridão. Para Deus o dia se divide, mas o tempo não. Porque para Ele, pelo fato dele ser eterno, Ele vive o presente no presente e no futuro. Para Ele tudo é presente. Ele vive com o tempo por causa do homem. Porque o tempo é para as coisas criadas e não para quem é eterno. Então, quando falamos de Deus, temos que entender primeiro uma coisa: a eternidade ela não tem princípio. Então Deus não tem começo. Quando olhamos, por exemplo, para o livro de Gênesis, em textos antigos, no primeiro capítulo, ele vai começar dizendo o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E encontrado nesses textos mais antigos, vai se pôr em parênteses: Deus nem sequer tem princípio. Então Deus, ele não tem começo. Por essas razões, da sua eternidade, uma das coisas que ele é espírito. Pelo fato dele ser espírito, ele não pode, não podemos dizer que ele é gordo, ou que ele é magro, que ele é alto, ou que ele é baixo, que ele é negro, que ele é branco, que ele é amarelo, que ele é chinês, que ele é japonês, que ele é alemão. Nós não podemos qualificá-lo por raça, ou por cor, ou por idade. Ele não é jovem, ele não é velho, ele não é criança, ele não é bebê, ele não é um idoso. Deus não pode ser caracterizado dessa maneira, pelo fato de ser espírito. E pelo fato dele ser espírito, ele não tem forma, ele não é humano. Então, como um homem pode conhecer a Deus? É a grande pergunta. É a pergunta que foi feita e só existe resposta através do seu Filho. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 1 e no versículo de número 3, ele vai dizer que Cristo é essa representação. Cristo é a imagem perfeita ou expressa do seu ser.
ele também, o escritor escrevendo ao João, no texto que nós lemos, vai ser visto como? Se dizendo que o Filho foi quem apresentou ao Pai. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos poder repousar em Cristo e passarmos então a analisarmos o Pai através do Filho. Por exemplo, como eu sei que Deus é amor? Por causa de Cristo. Como eu sei que Deus é perdão? Por causa de Cristo. Como eu sei que Deus se importa comigo? Por causa de Cristo. Como eu sei que Deus, Ele renova as coisas? Por causa de Cristo. Como eu sei que Deus me ama, que Deus tem desejo de estar comigo, para que eu esteja também com Ele? Por causa de Cristo. Porque todo o Antigo Testamento acaba apontando para Cristo. E quando se aponta para Cristo, vai acabar se cumprindo aquilo que Cristo falou no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, e versículo de número 12, que ele diz assim, que a lei e os profetas são fazer ao próximo aquilo que nós desejamos que façam a nós. Então vem Cristo e faz o quê? Morre a morte que era nossa para satisfazer o Pai. Quando ele faz isso, ele cumpre a lei, ele cumpre os profetas e nos direciona para o Pai. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus fez o quê? Olhou para eles e disse, vocês estão andando comigo há bom tempo e não conseguiram ainda enxergar? Quem vê a mim, vê o Pai. Com outras palavras, Cristo é a parte visível e materializada de Deus. Quando olhamos para Cristo, enxergamos Deus. Você quer enxergar Deus? Olhe para Jesus. Você quer entender Deus? Entenda Jesus. Você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Pois entenda qual é o propósito de Jesus para a sua vida. Compreendendo isso, estaremos compreendendo quem é Deus, o que Ele quer conosco, como podemos conhecê-lo, porque só podemos conhecer de Deus aquilo que Deus fez conhecer.